Pronto. Novamente, boa noite a todos, sejam bem-vindos à Mentoria SUS para concurso, a professora Nádia Salgueiro, tá? Hoje a gente vai falar um tema muito importante, que é antes de começar o SUS propriamente dito, né? Ou seja, nós estudiosos, né, concurseiros, então, e nós nós defendemos o SUS, a gente considera que foi na Constituição Federal de 88 que o SUS surgiu. Porque lembra quando a gente falou na aula passada que quando teve um movimento sanitarista lá na oitava Conferência, né, Nacional de Saúde, Sérgio Arouca, pronto. Foi que ano foi? Como é que vocês são lembrados mesmo, pessoal que assistiu a aula? Que ano foi a oitava conferência, hein? Que ano foi essa oitava conferência? Quem se lembra? Que ano foi a oitava Conferência Nacional de Saúde, aonde nós temos um movimento sanitarista que começou a discutir o Sistema Único de Saúde do nosso país? Muito bem, 1986, usuário, não sei quem é o usuário, depois coloca teu nome para eu saber que é a Iana, alguém que está aí para dizer quem é, Iana, tá bom, Iana, beleza. Então, isso aí tem que estar gravado, tá? Que vocês têm que saber que o ano foi 1986. Por que vocês têm que saber disso? Porque agora a gente vai falar da Constituição Federal de 88, tá? Então, a Constituição Federal de 88, depois que teve esse movimento sanitarista em 1986, na oitava Conferência Nacional de Saúde, com o nosso ilustre Sérgio Arouca, e aí começou a discutir, vamos falar de SUS, vamos falar de saúde, saúde é um direito de todos. Aí teve a nossa Carta Magna, que todo mundo conhece, que é a nossa Constituição Federal. Que ano foi? 1988. Olha, cuidado com essas datas. As bancas de concurso, elas adoram explorar datas. Ah, que ano foi criada a Lei 8080? 1990. Que ano foi a oitava Conferência Nacional de Saúde, né? A oitava Conferência Nacional de Saúde, 1986. Que ano foi a Constituição Federal? 1988. Então, gente, cuidado. Tem banca que explora muito data e a gente não sabe que banca vem para o nosso concurso, né? Então, é bom a gente saber um pouco com relação a números, né? Como tem uma professora que eu gosto muito dela, que ela fala, não tem número, tem questão, né? Então, vamos embora, tá? Vamos falar um pouquinho aqui. Bom, quando teve, depois da oitava Conferência Nacional de Saúde, né, existiu esse movimento da reforma sanitária, né? Então, ele teve o objetivo de impulsionar, né, o setor na saúde. Então, quando o Sérgio Arouca ele foi lá, levantou a bandeira, que a saúde tem que ser universal, que a saúde tem que ser para todo mundo. Lembra quando a gente falou lá no início que como era a saúde? Então, só quem tinha direito à saúde, quem podia pagar. Então, quem era pobre, quem não tinha carteira assinada, quem era aquele trabalhador rural, não tinha direito à saúde, né? Poxa, por que ele não pode ter direito à saúde? A gente tem que ser igual. Então, existiu esse movimento naquela época que originou o SUS, né, na Constituição Federal de 88, tá? E aí, quando essa reforma surgiu, ele teve um marco bem principal que fala sobre a universalidade, né? E aí, nessa mesma conferência, foi quando a sociedade ela pôde ter voz. Por isso que ela é uma conferência marcante para o Sistema Único de Saúde, porque foi ali que a população teve voz, foi ali que o povo foi ouvido, tá? Ou seja, o povo teve como dizer, né, para os gestores todas as suas angústias. Então, foi muito marcante. Existe um vídeo no YouTube muito bacana mesmo, assim, todo mundo lá em Brasília, né? O movimento, né? Eu sou suspeita para falar sanitarista, né? Eu mesmo quando eu vejo eu fico assim, nossa, imagine, né? Naquela época pessoas ali brigando, né? Pela nossa saúde. Então foi isso que aconteceu lá em 1986, né? Então, qual seria a proposta desse movimento? Então, reformulação política, tá? Ou seja, ó, saúde é para todo mundo. Foi a primeira coisa que eles discutiram lá. Reforma do setor da saúde, ou seja, os serviços de saúde, todos os níveis assistenciais, além da mudança no paradigma sanitário, né? Ou seja, só quem podia ter direito à saúde, quem podia pagar, quer dizer, o serviço de saúde só para quem tinha condições, quem tinha carteira assinada? Não, peraí, vamos rever isso aí.
E a ideologia, reforma sobre os pressupostos da medicina preventiva e social e o conceito da saúde. E a reformulação social, que é onde ele coloca a saúde como direito social. Então, quando teve essa discussão, antes da conferência, antes da Constituição Federal, a conferência ela trouxe muito, muito esse assunto. Então, passou-se praticamente 2 anos, tá, depois da oitava conferência, onde os segmentos, né, gestores, a sociedade civil organizada começou a falar: olha, nós precisamos falar de saúde. E aí, quando foi em 1988, surgiu a nossa Carta Magna, que foi a conferência, né, ou perdão, a Constituição Federal de 88, tá? E isso depois da conferência. E aí, o que que aconteceu? Dentro da Constituição Federal, tá? Foi colocado artigos relacionados à saúde. É o que a gente vai ver na aula de hoje. Esses artigos, eles são muito explorados, tá? Nas bancas de concurso público. E também faz as famosas pegadinhas, que é isso que você tem que aprender hoje aqui, essas pegadinhas, tá? Tem que ter muito cuidado, porque existem bancas que gostam de fazer uma misturada para poder confundir muito, né, a mente do candidato. E aí, no final dessa aula, a gente vai ter justamente essas famosas dicas para você não cair na pegadinha das bancas de concurso público, tá bom? Então, vamos lá, pessoal, já começa a pegar o caderno, o lápis, caneta e vamos começar, tá? Então, quando teve a Constituição Federal de 88, né, foi um ponto muito forte, né, desse movimento da reforma sanitária. Foi na oitava Conferência Nacional de Saúde, que foi realizada em que ano? 1986, não vou esquecer nunca mais, tá? E aí ele se viu como incorporação dos princípios e diretrizes do SUS na Constituição Federal de 88. O que quer dizer isso? Foi justamente a base para a nossa Constituição Federal de 88, para ter os artigos da saúde, foi a oitava Conferência Nacional de Saúde. Então, por conta da conferência, foi que nós garantimos o artigo 196 a 200, que é sobre saúde, na nossa Constituição Federal, tá? E aí, quando teve essa conferência, qual foi o tema que eles mais falaram? Novamente, vou fazer, vamos dizer assim, vou bater com vocês nessa tecla. Saúde como direito. Então, saúde é direito para todos. Isso aí é o principal. Por isso que quando a gente for falar de SUS, né, na quinta-feira, está lá dizendo o quê? O nosso maior, essa frase que todo mundo já ouviu falar, saúde é um direito de todos, né, e dever do Estado, que é onde foi para a Constituição Federal. E quando teve a nossa Lei 8080, ele só fez apenas aprimorar o que já estava na Constituição Federal, tá? Então, a reformulação do Sistema Nacional de Saúde e financiado do setor, né? Também nós temos setores que financiam o SUS, tá? A gente sabe que o SUS é um recurso federal que ele vai levar para todas as esferas de governo, tá? Então, quando teve a Constituição Federal de 88, eles pensou assim, olha, o dinheiro, né, o financeiro que vem, ele tem que ser dividido em 3 esferas de governo. Então, o que que nós temos hoje no SUS? Nós temos o município, nós temos o estado e nós temos também o Distrito Federal, né? E nós também temos o governo federal. Então, hoje o SUS, ele é uma esfera única em cada gestão, né? Isso a gente vai ver mais na aula de quinta-feira, só para dar uma pincelada, tá? Bom, os principais pontos discutidos que foram dentro, né, da conferência, para depois vir para a Constituição, ele colocou assim: saúde como direito de todos, dever do Estado. Isso está lá no nosso artigo, a gente vai falar já já dele, tá? Equidade e integralidade das ações de saúde. Isso aí, ele foi para a Constituição Federal como igualdade e foi para o SUS como equidade, tá bom? Separação da saúde e da previdência, né? Bem interessante, sabe por quê? Porque quando você for pensar no artigo 194, 195 da Constituição Federal, ele fala da previdência, ele fala da questão social. Às vezes, algumas bancas elas exploram, sabe por quê? Porque esses 2 artigos, eles falam um pouco com relação, que eu posso dizer para vocês, com relação ao financiamento, né? Ou seja, o social, ele pode dar um pouquinho para a saúde, tá? E também fala sobre o comando, como eu falei para vocês, único, tá? Mas como é que é esse comando? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Município. Vou dar um exemplo aqui para nós, bem, bem, né, bem básico. Município de Boa Vista. Quem é o gestor? Está no comando de quem o Sistema Único de Saúde do município? Do secretário municipal de saúde. E do governo?
Sei quem é? O secretário estadual de saúde. E quem é da esfera federal, né? Que é o governo federal, que chama de União. Seria o quê? O Ministério da Saúde. Então, você observe que quando teve essa discussão, pensou-se o quê? Olha, cada setor público vai ter um único comando, ou seja, o chefe, né? Então, nós temos município, estado, Distrito Federal e temos a União, que é o governo federal. Então, é bem importante vocês memorizar isso, porque tem banca de concurso público, por exemplo, que ele pode colocar, que o sistema único, ele pode ter um comando, não é comando único, ele pode botar um não aí naquela frase todinha e a questão está toda errada. Né? Então tem que ter muito cuidado, porque eles colocam muito entre linhas alguma coisa que faz desmanchar toda aquela questão, tá? Política, conceito abrangente de saúde, né? Saúde é um direito de todos, dever do Estado, né? E aí, política de financiamento no setor da saúde, que é aquilo que eu falei para vocês, tá? Então, a saúde hoje, ela é financiada, né? Nós temos, como eu falei, as três esferas de governo que financiam a saúde hoje. Então, o SUS, ele é financiado pelo município, pelo Estado e pela União. Cada um dessas esferas de governo, ele contribui com um percentual, tá, destinado de recurso, né, para a saúde. Então, hoje nós temos a lei 142 de 2011, que justamente ele coloca o valor percentual para cada esfera de governo. Então, a União, ele vem praticamente com 15%. Sim, 15%. Então, de todo o seu, né, recurso total, geral, 15% é destinado para a saúde. Quando chegar a vez do Estado, o que ele tem que garantir para a população, 12%, entendeu? De toda a sua arrecadação, todo o seu recurso que vem geral. E o município, 15%. Então, o que que acontece? Se alguma dessas esferas de governo não fizer isso, ele pode entrar, né, na lei da responsabilidade fiscal, porque não está cumprindo com a lei que é sobre o financiamento da saúde, tá? Então é muito importante vocês lembrar disso, por quê? Porque eu já vi bancas de concurso público explorando justamente esse valor para cada esfera de governo. Por exemplo, ele pode fazer uma mistura e dizer assim: ah, o governo, né, ele destina 15%, tá, do seu orçamento, né, geral, 15% vai para a saúde. Não, não é 15%. Ele fala no mínimo 12%. Claro que se o gestor tiver condições, ele pode até aumentar mais de 12%. Só que existe o limite, que é a partir de 12%. Então, tenha muito cuidado com números, porque município e União é o mesmo, 15%, mas o Estado não, é só 12%. Então, é por isso que memoriza, grava isso, anota isso, que cai muito em banca de concurso público, tá? Então, bora lá, vamos começar, né? Todo mundo aí aposto, vamos? Deixa eu só ver aqui quem está pedindo alguma coisa de link, eu acho. Está pedindo para admitir, ok, pronto, foi. Vamos lá. Vamos falar do primeiro artigo, tá? Da Constituição Federal de 88, que fala sobre a saúde. Olha o que que esse artigo fala. Memoriza aí, artigo 196, tá? Artigo 196. Não vão esquecer artigo 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, tá? Que vise a redução de risco de doenças e outros agravos. Olha só, anotem aí, até esqueci de colocar um vermelhinho na palavra, tá? A palavra que tem aí, acesso, né? Acesso, tá? Tá vendo aí? Acesso? Pois é, acesso universal e igualitário. Olha a diferença que eu falei aqui para vocês anteriormente. A Constituição Federal de 88, ele coloca acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Memorize isso aqui. Toda vez que vocês ver no anunciado a palavra acesso, dica que eu estou dando para vocês, tá? Do artigo 196, esse acesso significa universalidade, tá? Qual o cuidado que vocês têm que ter quando vocês for ver a Lei 8080? Observe que nesse artigo ele coloca acesso universal e igualitário. Hoje nós não trabalhamos com igualitário no SUS.
né? A Constituição Federal, lógico, todo mundo tem direito, igual, ótimo. Só que quando teve a Lei 8080, ele deu uma melhorada nesse artigo, tá? Ele colocou acesso universal? Colocou, permanece acesso universal. E aí, qual foi o artigo que ele colocou? Que é justamente daquele artigo, não, o princípio que ele colocou, tirado desse artigo. Então, em vez de ele copiar e colar o igualitário, ele colocou o quê? Equidade, que hoje tem uma política, tá, da equidade para vocês que concurseiros. Então, hoje tem uma política só da equidade, tá certo? E aí, outra coisa bem interessante que vocês têm que memorizar no artigo 196 é quando eles falam com o tal do PPR. O PPR, que é o Promoção, Proteção e Recuperação. Então, umas dicas que a gente dá para vocês nesse artigo 196 é porque ele é aquela frase clássica. Direito, saúde é um direito de todos e dever do Estado, tá? E aí, qual é a palavra-chave que eu posso fazer um link nesse artigo? Acesso. Acesso universal e igualitário. Tenha muito cuidado, porque banca de concurso ele pode pegar esse recorte aí e trocar, tirar a palavra igualitário e colocar equidade. Você confundir lá, né, com a Lei 8080. Então, memorize isso aí, marca isso aí, tá? Para vocês não esquecer na hora que for responder uma questão, tá bom? Então, ficou claro com essa questão do artigo 196. Aí, né, vamos agora, tá? Para o. Perdão, da falta. Se liga na dica de prova, tá? Além do artigo, eu estou passando aqui para vocês a dica. Também anote. Pessoal, não se preocupe com esse material que eu estou aqui com vocês, que eu vou transformar ele em PDF e vou deixar lá no Drive, porque não é bacana estar assim em PowerPoint, tá? E aí eu vou transformar tudo isso aqui em PDF e vou deixar lá no Drive para vocês, tá bom? Então, pode ficar tranquilo, tranquilo, tá? Tranquilo. Vamos lá. Deixa eu só. Pronto. Voltando. Bom, vamos voltar aqui. Eu botei aqui de vermelho para vocês memorizar, tá? O que que a banca pode perguntar? Entendeu? Saúde, olha só, se a saúde é um direito social, ele pode colocar assim, a saúde não é um direito social. Então, tenha muito cuidado com questões que ele dá como se fosse um não, né, negando. Por exemplo, existem questões não, não pode, no SUS é obrigatório. Então, a gente não tem essas palavras dentro do nosso SUS, dentro da nossa Constituição Federal, e nem da Lei 8080, tá? Tanto é que quando você vai falar de 196, é um acesso, gente, acesso universal. Todo mundo tem direito. Se hoje chegar uma pessoa que vinha de outro país e entrar no nosso território brasileiro, ele vai ter os mesmos direitos que a gente, que é brasileiro. Então, a Constituição Federal garante isso. Então, por isso que eles podem ir nos postos de saúde, podem ir nos hospitais, receber o atendimento. Por quê? Porque a Constituição Federal de 88 lhe garante isso, tá? Então, ele tem direito à saúde, tá bom? Se o acesso deve ser igualitário, sim, o acesso é igual. Isso no artigo 196, tá? É igual, todo mundo tem, por isso que eu falo. Se vier uma pessoa de fora, vai receber atendimento do mesmo jeito, tá? Se depende só da vontade individual? Se depende só da vontade individual, não, gente. Então, assim, tem que ter muito cuidado, porque as pegadinhas são essas. Não quer dizer que tudo depende do indivíduo? Não, depende. Não, claro que não depende só do indivíduo. Para você ter uma saúde hoje de qualidade, você precisa, na verdade, não só a pessoa ter, né, vontade. Eu tenho que ter condições, eu tenho que ter uma gestão, entendeu? Que trabalhe em prol da nossa sociedade. Então, não é só ele, entendeu? Então, tem que ter muito cuidado, porque quando ele bota só, entendeu? Na questão só. Bom, continuando aqui sobre o artigo 196, memorizem, tá? Essas palavras-chave que vocês vão encontrar dentro do artigo 196 da Constituição Federal de 88. Então, vocês vão ter universalidade, igualdade e políticas públicas, tá? Então, não vão esquecer, tá até de vermelhinho aqui para vocês. Bom,
Artigo 197. Olha só o que o artigo 197 da Constituição Federal traz para a gente, tá? Esse aqui é o recorte do próprio artigo, tá? São de relevância pública as ações de serviços de saúde, cabendo ao poder público. Vou dar uma paradinha para lembrar aqui para você. Vocês sabiam que numa banca de concurso eles podem tirar essa palavra público e botar privado, tá? E se você não ler com calma, você vai acabar perdendo essa questão. Então, aqui cabe ao poder público, tá? Dispor dos termos da lei sobre sua, aí eu coloquei aqui para vocês destacando, regulamentação, fiscalização e controle. Então, devendo a execução ser feita diretamente através de terceiros e também por pessoa física ou jurídica de direito privado, tá? Como é que eles gostam muito de colocar em banca de concurso? Trocar a palavra poder público por poder privado. Então, eles gostam muito de fazer isso. Eles podem colocar aqui, por exemplo, terceiros e apenas ou só apenas pessoa física ou ou só jurídica. Então, eles trocam as palavras. Por isso que tem esses artigos que precisa estar muito bem memorizado. Mas o que vai dar a diferença justamente é o que ele traz. Então, cada artigo. Então, o artigo 196 fala a saúde, o direito de todos, dever do Estado, né, que fala de acesso, né? A 197, o artigo fala de regulamentação, fiscalização e controle, tá? Então, memorize isso aqui que daqui a pouco a gente vai ter questão para responder. Se liga na dica da prova. Então, vamos lá. Se liga aqui na dica da prova. Então, o artigo 197, ele foca nas ações de serviço de saúde, tá? Então, são de relevância pública. O que que a banca pode perguntar para você lá na hora que está fazendo a prova? Ele pode colocar assim, pode ser executado tanto pelo setor público quanto privado, entendeu? Sob regulamentação e fiscalização do Estado. Ele pode colocar, por exemplo, não pode ser executado pelo setor privado, certo? Só pode ser executado pelo poder público. E aí essas são as famosas pegadinhas que tem dentro da questão, tá? Lembrando para vocês que o artigo 197, como fala de serviços de saúde, tanto pode ser no setor privado como público. Quando ele fala sobre regulamentação e fiscalização do Estado, pode ser um tipo de um convênio, pode ser um contrato, tá? Então, ele tendo essa legalidade, pode, sem problema nenhum, setor privado, que é o que a gente vai ver no próximo artigo, tá? Então, quais seriam as palavras-chave que a gente traz aqui para o artigo 197? Relevância pública, fiscalização do Estado e a iniciativa privada, tá? Porque isso dá para a iniciativa privada, né, o acesso, né, a prestar um serviço para o setor público, tá? Vou dar um exemplo aqui clássico para a gente. O Hospital Lote Íris. O Hospital Lote Íris, ele é privado, ele não é público, tá? Mas recebe paciente do SUS. Por que recebe? Porque justamente o artigo 197 e também o próximo artigo que a gente vai falar, ele permite que o setor privado ele preste assistência para a saúde pública, mediante uma regulamentação e a fiscalização do Estado, né? Então, o Estado ele fiscaliza sim o serviço, tá? Lembrando para vocês que a Secretaria de Saúde do Estado, ele fiscaliza para fiscalizar, mas está lá na nossa lei, né, na nossa Constituição, que ele tem que fiscalizar se esse serviço está sendo prestado direitinho, tá? Artigo 198, tá? Esse artigo, ele traz ações de serviços públicos de saúde que eles integram uma rede regionalizada e hierarquizada. A gente vai ver muito isso também lá na Lei 8080. Então, o que seria uma rede regionalizada, tá? Nós temos aqui em Roraima uma macro-região de saúde e temos duas micro-regiões, tá? Para quem conhece o nosso estado, nós temos a região norte, a região centro-norte, e a região sul, tá? A região sul ele é composto de 6 municípios, né? E os demais, a região centro-norte, de 9 municípios, totalizando 15 municípios no estado de Roraima, né? Então, na região sul, nós temos quais são os municípios que fazem parte desta rede regionalizada. Nós temos o município de Rorianópolis, nós temos Caroebe, nós temos Iracema, nós temos São Luís, tá? Nós temos
São João da Baliza, né? E aí também temos, deixa eu ver se está faltando São Luís, né? Foi Caroebe, né? Caroebe, Rorianópolis, né? São seis, né? E Rorianópolis. E os demais municípios, né, que a gente tem aqui, e Caracaraí, perdão, Caracaraí também é da região sul, tá? Então, os outros municípios pertencem à região centro-norte, são os demais, que é Pacaraima, né? A Pacaraima faz parte da nossa região centro-norte, Boa Vista, claro, que é capital, né? Nós temos Alto Alegre, nós temos Cantar, Bonfim, Normandia, né? Então, a Amajari. Então, esses municípios fazem parte de uma rede regionalizada da região centro-norte aqui em Roraima, tá? E essa questão de hierarquizada é o seguinte: lembra aquele paciente que vem lá de Rorianópolis, lá na atenção básica, e aí ele vai ser atendido, aí não consegue ter uma consulta especializada lá em Rorianópolis, ele vai para algum lugar, né? Então, essa rede, ela vai encaminhar esse usuário para um atendimento integral, é por isso que tem a integralidade. E essa rede, ela tem as hierarquias. Então, nós trabalhamos, por exemplo, com a saúde primária, secundária e terciária. Então, essa rede, entendeu? Ela é crescente, ela não é decrescente. Cuidado com palavrinhas dessas que é muito comum cair em banca de concurso, tá? E aí, no artigo 198, nós temos aqui as seguintes diretrizes: descentralização, atendimento integral e participação da comunidade. Como é que seria essa descentralização? Não, imagine se você tem um serviço de saúde centrado num só lugar. É o que acontece aqui, né, gente? A gente só tem o quê? Uma clínica especializada, aliás, uma policlínica especializada, né? Que é o Coronel Mota, que atende todas as especialidades do Estado. Então, a gente não está em condiz, né, com o artigo 198 e muito menos com o SUS. Tá longe da Constituição e está longe do SUS, porque aquele pessoal que vem lá do interior para ele receber uma consulta tem que vir para a capital. Então, já imaginou uma pessoa que vem lá de Rorianópolis, né, recebeu o atendimento aqui, ou então lá do Iramutã, né, esqueci de falar do Iramutã, na região centro-norte. Vocês imaginam o acesso para Iramutã, né? Nós sabemos que Iramutã a estrada é muito difícil, né? O tempo para você chegar lá é muito longo. E aí você já imaginou como é que aquele paciente que passa mal, precisa de atendimento lá no Iramutã, como é que ele vai vir para a capital Boa Vista? Então, por isso que essa rede regionalizada ela precisa ser fortalecida, entendeu? E tem que ser descentralizada para poder atender o paciente como um todo, né? E aí a participação da comunidade são nós que participamos, que temos que justamente dizer, você tem direito à saúde, né? Você tem que ter atendimento igual. Então, essa comunidade, ela também tem voz, ela vai dizer assim, olha, fulano precisa de atendimento, né? E aí, quando ele fala que fulano precisa de atendimento, a gente vê que a participação da comunidade está presente, sabe como? Através dos conselhos, que a gente vai ver isso também na 8.142, que é depois da Lei 8080, tá? Vamos lá, seguindo. Bom, se liga na dica da prova do artigo 198, tá? Lembrando para vocês que a 198 ele fala muito dos princípios do SUS. Então, o artigo 198 ele praticamente vai dar aquele gás, tá? Para poder tá os princípios e diretrizes do SUS lá daqui a uns 2 anos, né? Porque isso aí está em 1988, tá, gente? Então, daqui a 2 anos, né, que vai estar né, lá em 1990. Então, vai ser a base para construir, né, para implementar, melhor, implantar, né, a nossa lei. E aí, o que que estabelece desse princípio? Descentralização, foi aquilo que eu falei para vocês, tá? Com relação à direção única em cada esfera de governo, cai muito, muito, ele perde muito isso em banca, ele pode colocar assim, com direção dupla, com direção, pode dizer que é só uma parte, um terço, ele pode colocar alguma coisa ali que desfigure essa questão da descentralização. Então, não vão esquecer. Quando ele coloca descentralização, tem que descentralizar os serviços quando é referente a serviço. Quando é referente à gestão, ele está querendo dizer o seguinte, que a direção única em cada esfera de governo. É aquele exemplo que eu dei para vocês.
Quem é a direção do governo federal? Ministério da Saúde. Quem é a direção única, né, do Estado? Secretário Estadual de Saúde. Quem é a direção única no município? Secretário Municipal de Saúde, tá? Quando a gente for ver mais na frente a 8.142, vocês vão conhecer um pouco sobre os conselhos. Isso é muito importante porque a gente vai falar de Conferência Nacional de Saúde e também vai falar de conselhos, tá? De saúde. Então, é muito importante essa aula porque eles exploram muito em banca de concurso, tá? Atendimento integral. Então, com prioridade nas ações preventivas. O que que ele está querendo dizer aqui? Vocês se lembram quando a gente viu lá no início, quando a gente falou da evolução das políticas públicas de saúde, que a saúde ela não era preventiva? Pois é, a saúde era o quê? Curativa, não tinha nada de prevenção. A única coisa que a gente tinha de prevenção são as modelos campanhista, né, que era lá o nosso Oswaldo Cruz com as vacinas, né? Mas não tinha nenhuma prevenção. Apesar que alguns livros que eu li, né, relacionados à saúde pública, existem alguns autores que eles trazem que existiu pequenos indícios, sabe, de medidas preventivas, ou melhor, medidas sanitárias na época quando o Brasil, né, foi explorado pelos portugueses. E as rainhas que vieram, elas tinham um maior nojo, né, praticamente, da nossa sociedade. E eram assim algumas práticas sanitárias. É bem interessante. Esse livro ele traz um pouco esse retrato da história, né? Participação da comunidade na formulação e controle das ações, tá? Lembrando para vocês que a população ela não executa. Cuidado com palavras, gente, cuidado com adjetivos, tá? Porque eles gostam muito de trocar nas bancas de concurso. Então, a comunidade ela entra nesse meio da construção do Sistema Único de Saúde, ele entra para formular e controlar as ações. É aí que a gente vai ver a 8.142, que é sobre a participação da comunidade, que é quando vem as conferências e os conselhos estaduais de saúde. Mas isso a gente vai ver mais na frente, tá? Quais são as palavras-chave que a gente tem aqui? Bom, as palavras-chave é descentralização, integralidade e participação popular, tá? Então, bem tranquilo aqui o artigo 198. Bom, agora vamos falar do artigo 199, gente. Esse aqui é muito. A gente fala assim, poxa, professora, a senhora fala que todos caem, gente, todos caem. Só que a gente não sabe exatamente o que que a banca, qual é a banca que vai cair no seu concurso, né? A única coisa que a gente está especulando que vai cair na prefeitura, né, na Censa, é a Sebrasp, né? Então você tem que ler muito, você tem que entender, interpretar muito o SUS, tá? Porque eles exploram demais. A Sebrasp, ela adora fazer essas pegadinhas, trocando um pouco, né, para ver se você realmente sabe o que que o enunciado está pedindo, tá? Então, artigo 199, que ele pode, sabe o que que ele pode pedir? Por exemplo, ele pode fazer um recorte, colocar assim, artigo 198 fala, né, da assistência à saúde, né, nessa iniciativa privada. Não, não é artigo 198, é artigo 199. Então, por isso que você tem que memorizar os artigos, os pontos principais do artigo, as palavras-chave, porque ele pode mudar o nome, o número do artigo e colocar o recorte de outro artigo, faz aquela misturada, né? Então, nesse artigo 199, o que que ele diz? A assistência à saúde é livre, tá? A iniciativa é privada. Então, esse artigo ele diz que a instituição privada ela pode participar do SUS, entendeu? Ela pode participar sem problema nenhum. Porém, ela só entra de forma complementar, tá? O Sistema Único de Saúde. Ela não pode entrar para oferecer todo o serviço de saúde, ele entra como complementar. Então, como assim complementar? Digamos que, eu vou dar um exemplo bem clássico aqui do nosso estado, tá? Novamente, eu falei do lote íris, eu vou falar da nossa clínica renal. Nossa clínica renal, né, de Roraima, a gente sabe que todo paciente que precisa de hemodiálise, ele vai para a clínica renal. A clínica renal, ele é privado, ele não é do governo, ele não é do estado, né? E aí, como é que essas pessoas vão para lá? Bom, por meio de convênios, por meio de contrato, né? Então, o Estado, ele faz um contrato com a clínica privada
ela disponibiliza, por exemplo, quantas sessões cada pessoa ela recebe, né? Ou ela pode receber, que o SUS vai pagar para aquela empresa, tá? O SUS existe uma tabela onde ele paga pelos procedimentos para o setor privado, né? E aí ele faz essa complementariedade, né? Para poder o usuário não ficar sem um atendimento, porque se ele ficar sem um atendimento, ele vai estar infringindo o quê? O princípio da integralidade, tá bom? Então, ainda nesse artigo, tá? Como eu falei, o contrato direto público ou convênio, né? Como eu falei para vocês, aqui no estado a gente tem contrato, tá? Então, tendo preferência às entidades filantrópicas e sem fins lucrativos. Então, se hoje eu tivesse assim, vou dar um exemplo, que vai prestar serviço a uma Santa Casa de Misericórdia, que a gente não tem aqui, mas já teve, alguns estados ainda têm Santa Casa de Misericórdia, né? Que são as instituições filantrópicas, tá? Que sobrevivem por doações, tá certo? E aí eles podem prestar esse serviço e o SUS paga para eles. Então, a preferência é para eles, depois é que vai para as outras empresas. Por quê? Porque não pode ter fins lucrativos. Como assim? Então, a empresa privada, ela não pode ter um contrato, por exemplo, o SUS pagar para manter aquela instituição privada. Então, isso é contra, né, a nossa lei. Ela pode complementar, ou seja, como se fosse um serviço prestado, e ela recebe por isso, tá? Então, aqui tem um inciso no artigo, sigo aqui no artigo 199, que ele fala o seguinte: é vedada a destinação de recursos públicos, como eu falei para vocês, né, para os auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. Aquilo que eu disse. O dinheiro do SUS não pode ser para fins lucrativos do setor privado. Então, a gente não é apesar que existem muitas especulações, né? As pessoas usam o dinheiro público, né? Mas a lei é bem clara, ele não pode utilizar para fins lucrativos, né? Daqui no terceiro é vedada a participação direta ou indireta de empresas, tá? Ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no país. São salvo nos casos previstos em lei. Então, sim, é vedada a participação direta e indireta. Então, a vedada quer dizer o quê? Que é proibido, né? A participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde do país, salvo em caso previsto em lei. Então, se caso o nosso presidente fizer uma lei, estou falando isso naquela época, né? Então, ele abriu uma brecha, tá? Mas ele não deixava que nenhuma empresa ou capital estrangeiro viesse dar assistência no país. A lei vai disporá também das condições e requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fim de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização. O que quer dizer isso aqui? Então, a lei, ela pode disponibilizar para pesquisa ou então para poder, um caso de transplante, né? Também você utilizar aquele órgão, né, para poder ajudar uma pessoa que está precisando, né, transplante do coração, de rins, pode fazer na boa. Só que não pode ter comércio. Vou vender um rins. Então, o SUS, ele não é assim, tá? O SUS, ele, no caso, da Constituição Federal de 88, deixou bem claro, no artigo 199, esse negócio está vendendo partes humanas, não vai. Bom, se liga na dica, tá? Que a gente traz aqui no artigo 199. A assistência à saúde pode ser realizada por iniciativa privada, beleza, sabemos disso. Essa lei deve ser regulamentada, sim, claro, vai ter um contrato bonitinho, né? Das empresas, instituições privadas, e inclusive permitindo filantropia e convênio com o SUS, sim, as empresas privadas podem. Se o SUS não ofertar aquele serviço, ele vai buscar no setor privado, tá? Mas tem que estar bonitinho, legalizado, contrato, não pode ser assim de bolo, não. A participação do capital estrangeiro na saúde é limitada, com exceções previstas em lei. Então, só pode participar se a lei permitir, se tiver uma lei, tá? Palavras-chave: iniciativa privada, filantrópicas e capital estrangeiro, tá? Essas são palavras-chave que a gente pode ter dentro do enunciado de uma questão de concurso. E aqui a nossa Constituição Federal, finalizando aqui o nosso artigo, né, 200, tá? A aula não acabou, não, tá? Ainda tem umas coisas para a gente discutir. Então, o artigo 200, né, ele traz uma coisa bem interessante nesse artigo. Por quê?
Esse artigo, gente, ele é uma base, tá? Justamente dos objetivos, né? Das diretrizes do Sistema Único de Saúde, entendeu? Então, esse artigo aqui, ele serviu de base, tá? Para as competências do SUS. O que que o SUS faz, né? Então, quando teve o artigo 200 da Constituição Federal de 88, quando foi criada a Lei 8080, eles pegaram esse artigo, praticamente Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Na lei. Bem assim, Ctrl+C, Ctrl+V, bonitinho. E ele serviu justamente para competências, né? Atribuições do nosso Sistema Único de Saúde. E uma coisa que a gente vai falar, quando for falar do artigo, da lei, né, 8080, na próxima aula, vocês vão saber que cada período que a gente está falando aqui com vocês, dessa Constituição, praticamente é uma cópia, né, do nosso Sistema Único de Saúde, da nossa Lei 8080. Porém, o que que vocês têm que entender? Que cada município ele tem sua atribuição. Cada estado tem sua, aliás, o estado, o município e o governo federal tem sua atribuição. É aí que a banca gosta de explorar. É aí que a banca gosta de mostrar, saber se você sabe a competência de cada esfera de governo, que é a que a gente vai ver nas próximas aulas, tá? Então, ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições nos termos da lei, tá? Ou seja, nós temos aqui de 1 a 8, tá? Onde a gente estabelece aqui para vocês o que que diz esse artigo, tá? Primeiro, controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. Tá, e o que que a banca pode fazer com isso aqui? Gente, ele só faz mudar. Ele pode pegar esse recorte e tirar a palavra. Vou dar um exemplo. Em vez de colocar controlar, ele pode colocar executar, né? Então, é muito importante vocês entenderem cada item desse do artigo para vocês saberem o que que o SUS faz. Isso vai ser importante porque vai ser base lá no 8080 que a gente vai discutir. Então, lembrando para vocês que controlar e fiscalizar, toda a esfera do governo controla, fiscaliza, participa, entendeu? Muitas esferas de governo, elas podem controlar e fiscalizar, mas nem todas participam, tá? Então, assim, é importante a gente ter essa diferença. Quando a gente for ver a Lei 8080, vocês vão entender melhor o que cada esfera de governo faz com relação ao Sistema Único de Saúde, tá? Bom, aqui o segundo, executar as ações de vigilância sanitária. Opa, memoriza aí, tá? Sanitária e epidemiológica, bem como a de saúde do trabalhador. Sabe o que eles podem fazer aqui? Eles podem pegar esse recorte, tá? Em vez de colocar vigilância sanitária, bota vigilância em saúde. Eu já vi bancas tirar a palavra sanitária e colocar vigilância em saúde. Aí você pensa que tudo é vigilância, né? Então tá bom, vamos colocar vigilância, né? E aí, gente, lembrando para vocês que executar as ações, o SUS, ele, que você vai ver lá na frente, mas nesse artigo, como eu falei que é base, né, das atribuições, o SUS, ele executa sim as ações de vigilância sanitária e epidemiológica e saúde do trabalhador. Para quem não sabe, né, vamos dar um exemplo aqui, nós temos a vigilância sanitária que faz a fiscalização, entendeu? De aeroportos, de estabelecimentos comerciais, né? Nós temos aqui a vigilância epidemiológica, que justamente traz os dados que a gente precisa para estar sobre um determinado agravo, né? Então, é muito importante a gente memorizar que, sim, que executamos, tá, ações de vigilância sanitária, epidemiológica e também a saúde do trabalhador. Bom, ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde. Sim, a gente ordena, né? O SUS ele faz a formação de recursos humanos, é quando ele promove as capacitações, é quando tem os convênios, né, com os hospitais universitários. Ele vai ter essa formação de recursos humanos. Então, ele traz isso na área da saúde, né? Onde você tem os cursos, né, voltados para a área da saúde. Então, isso coloca, dá uma garantia, né, de que as pessoas elas vão receber essa formação participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico. Gente, você sabia que tem gente que erra a questão porque acha que saneamento básico não tem nada a ver com o SUS?
né? Ah, não tem nada a ver. O que que tem a ver saneamento? O que que tem a ver esgoto, né, com SUS? Gente, tem, não é que seja só esgoto, né? Então, ó, participar da formulação de políticas da execução das ações de saneamento básico. A gente sabe que a maioria das pessoas que têm doenças são causadas por vetores. Então, eu preciso ter uma política, né, que faça que o saneamento básico ele exista, e principalmente em população de grande risco de vulnerabilidade, né? Então, você já imaginou, aqui no estado de Roraima a gente não tem favelas, né? Ainda assim, favelas como Rio, São Paulo, né? A gente não tem, né? Mas a gente sabe que eles precisam, né, ter esse controle, tá, no saneamento básico. Então, já pensou você ter aqui, como está no nosso estado, assim, apesar que alguns lugares têm o esgoto a céu aberto, então já imaginou um número de insetos e vetores que possam estar ali e ali levar doenças, ratos, né? A questão dos pernilongos, né? Ou então já os mosquitos, as moscas. Nossa, a mosca leva tanta doença só naquelas patinhas dela que leva. Então, você já imaginou? Gente, saneamento básico tem a ver com SUS, tá? Então, eu estou falando isso para vocês que eu já vi muita gente errar achando que saneamento básico não faz parte do SUS, tá? Então, faz sim. Incrementar na sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico e inovação. Claro, gente, as pesquisas, né? Nós temos no SUS as áreas de pesquisa, né? Então, hoje nós temos várias instituições, vários programas, entendeu? Que eles incentivam a pesquisa. Já imaginou se a gente não tivesse a pesquisa? Como é que a gente ia saber, né, a vacina de determinadas doenças, né? Como é que a gente ia saber medicação, né, para determinadas enfermidades? Então, é aí que entra, entendeu? A questão do desenvolvimento científico e tecnológico, né? Então, ele faz essa incrementação. Existe um recurso para isso. Então, o SUS ele destina um valor para as pesquisas. Então, a Fiocruz é isso. A Fiocruz é baseada em pesquisa. Então, ela recebe um recurso federal para poder aprimorar as pesquisas, em poder trazer, né, algum benefício para a população, tá? Outra, fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido e o controle do seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para o consumo humano, tá? Eu já vi bancas de concurso trocar a palavra consumo humano e colocar consumo humano e animal, tá? Já pensou? Então, já sabe que é só humano. Participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. Então, ele participa do controle. Você pode dar o SUS, ele fabrica, ele formula, né? Ele participa do controle, ele tem que participar. Ele tem que saber se realmente tudo aquilo que está sendo produzido não vai causar nenhum dano, tá, para o homem. E aqui o oitavo seria colaborar, né, na proteção do meio ambiente, nele compreendido, e do trabalho. O meio ambiente é muito importante porque nós temos hoje a vigilância em saúde. A vigilância em saúde trabalha com a vigilância sanitária, epidemiológica e meio ambiente. Como assim meio ambiente? Meio ambiente, ela tem que estudar os impactos do meio ambiente que traz para a nossa saúde, porque quer queira ou quer não, ele contribui muito para a saúde do usuário. Por isso que pensou-se em trabalhar a questão de proteger o meio ambiente. Palavra-chave, vamos lá. Se liga na dica da prova, tá? Dica de prova. Bom, isso o artigo 200, ele vai definir o que compete o SUS. Então, ele é muito importante, por isso, memorize esse artigo também na hora que vocês for estudar o SUS, com relação a 8080. Por quê? Porque é base, ele vai dizer a competência, o que que o SUS faz, tá? Então, ele controla, tá? Tem a vigilância, então a vigilância sanitária, epidemiológica e ambiental. Não esqueçam dessas vigilâncias, tá? Que eles podem colocar outro nome. Ele pode colocar assim, controle de vigilância, aí bota sanitária, epidemiológica e saúde, né? Cuidado com essas casquinhas de banana. Assistência terapêutica e farmacêutica. Sim, gente. A gente vai ver isso também quando for falar 8080, tá? Aqui. Fiscalização e inspeção de alimentos, bebidas e ambientes de trabalho, tá? Colaboração de formulação da política de saneamento básico, lembra que eu falei saneamento básico, né?
Então, você sabe que o SUS ele vai fiscalizar alimento e bebida, nós temos a vigilância sanitária para isso, e também ele vai ter a formulação das políticas, tá, no saneamento básico. Palavras-chave: vigilância, saneamento, medicamento e saúde do trabalhador. Tranquilo, gente? Tranquilo para vocês? A ver, tá um pouco da instabilidade, mas não te preocupa que aqui a aula está sendo gravada, viu? Vamos lá. Vamos seguir? Então, aqui a gente falou um pouco dos artigos, tá? 196 a 200. E aí a gente vai passar para uma segunda etapa aqui, tá? Que é justamente dicas práticas para acertar questões de concurso público sobre os artigos 196 a 200 da nossa Constituição Federal, tá? Beleza? Estão cansado? É muita informação, né? Mas olha, quanto mais vocês ficarem praticando, vocês vão entender o SUS. Então, é isso que eu quero que vocês entendam, porque SUS não é só você memorizar, entendeu? Lá o artigo. Você tem que entender, você tem que interpretar o que que ele está dizendo. Fica muito mais fácil quando você interpreta, porque você sabe que as bancas de concurso, muitas das vezes, eles não vão colocar recortes de artigos, não, tá? Eles podem colocar uma situação, um problema, e ali no meio ele falar de um artigo. Então, quando você conhece o artigo, fica mais fácil de você responder a questão, tá? Então, vamos lá. Dicas práticas para acertar questões de concurso público, né? Estou vendo aqui meu tempo que já tem, tá quase, daqui a pouco dá aquela quedinha, né? Mas vamos seguir, tá? Bom, vou aqui novamente ligar minha câmera. Se liga na dica da professora Nádia Salgueiro, tá? Memorize os princípios fundamentais do SUS. Bom, lembrando para vocês que a gente tem aqui o artigo 198, que é um artigo que eles gostam muito de explorar, tá? Então, elas agora adoram cobrar os princípios do SUS, isso é verdade. É impressionante como eles adoram o princípio do SUS. Então, vocês não podem esquecer que o artigo 198, qual é a dica que a gente vai dar aqui para você de memorizar? Descentralização, integralidade e participação. Então, essas três palavrinhas, a famosa DIP, tá? Então, artigo 198, DIP. O que que significa DIP? Descentralização, integralidade e participação, tá? A gente vai ter um momento na mentoria, quando a gente for ter uma outra roupagem, que a gente vai gerar alguns mapas mentais para os alunos matriculados na mentoria SUS para concurso da professora Nádia, tá? Fazendo spoiler aqui para vocês. Então, uma das coisas que vai vir, cada aluno vai receber um mapa mental para onde ele vai conseguir memorizar, né, essas dicas com relação aos conteúdos, tá? Só um spoiler. Vamos passar para o próximo. Bom, segunda dica aqui, o artigo 197 e o artigo 90 e o 99, né? Porque eles falam sobre iniciativa privada, tá? Então, a iniciativa privada, ela pode atuar na saúde, né? Ela está submetida à regulação do Estado, a filantropia é permitida, tá? O capital estrangeiro é restrito, só se tiver uma exceção, tá? E a pegadinha, gente, sabe qual é a pegadinha? É dizer que o setor privado pode atuar livremente sem fiscalização. Claro que não, né? Ele pode atuar, mas sem fiscalização, jamais. Sempre vai ser fiscalizado. O artigo 200, como eu falei, que você tem que decorar, eu não gosto dessa palavra não, vou até mudar isso aqui, é memorizar, é mais bonitinho, tá? Então, o que que eles cobram muito? Vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, fiscalização de alimento e ambiente de trabalho, assistência farmacêutica e colaboração no saneamento básico. Então, esses são os pontos que vocês devem memorizar no artigo 200. O que que são mais cobrados? Vigilância sanitária e epidemiológica, fiscalização de alimentos e ambiente de trabalho e assistência farmacêutica e colaboração com saneamento básico, tá? Vamos para lá? E dica de memorização que eu posso trazer para vocês é o VITA, tá? VITA
No artigo 200, o que é o VITA? VITA, V de vigilância, I de inspeção de alimento, T de terapias e medicamentos, e A, ambiente e trabalhador, tá? Então, uma dica que a gente dá aqui na mentoria SUS para concurso da professora Nádia Salgueiro é essa dica do VITA, para vocês memorizar esse artigo 200 da Constituição Federal, tá? Bom, aqui outra dica que a gente dá para vocês, que a gente vai ter na mentoria, tá? Não se preocupe que já tem um monte de questão para vocês responderem, tá? Então, responder, gente, muita questão, tá? Responder FGV, CESP, que é a antiga Sebrasp, né? A CESP é a Sebrasp hoje, o IBFC, a FUNESP, tem a OCP, tem várias bancas, tá? E aí o que que acontece? Eles costumam muito repetir alguns padrões, realmente elas são alguns padrões, tá? Perguntas diretas de qual artigo afirma, tá? Certezas falsas ou distorcidas sobre a participação privada e troca os princípios. Eles trocam muitos princípios do SUS com diretrizes. Essa aí a gente vai ver na aula de 80/80, tá? O que que é princípio, o que é diretriz, que tem uma diferençazinha. Então, é bom a gente estar esperto. Cuidado com as alternativas que misturam artigos, tá? Por exemplo, pegadinha, o SUS é organizado com base na universalidade, equidade e participação popular. Bom, parece certo, né? Mas a universalidade, ela é do artigo 196 e não do 198, tá? Então, tem que ter muito cuidado, porque o 198 ele faz essa questão da organização e ele pode colocar alguma coisa que seja, né, do artigo 196, tá? Daqui a pouco deve estar caindo, tá? E aí, se eu cair de novo, gente, eu vou voltar para o mesmo link, aí vocês entram de novo, tá? Que está aparecendo aqui uma instabilidade também aqui na internet. Bom, use frases, né, únicas, né, em mapas mentais. E aí eu coloquei aqui para vocês, ó, artigo 196, direito. Artigo 197, execução. Artigo 198, organização. Artigo 199, parceria, né, privada. E o artigo 200, funções práticas, tá? Lembrando que eu estou vendo aqui que está dizendo que tem alguma coisa que está dando instabilidade. De novo, retorno, tá? A gente tem que finalizar com questão. E vamos lá para simulado, tá? Bora para simulado, entendeu? Vamos para simulado. Vou gravar aqui. O nosso sistema único de saúde é isso, é compreender, né? Vitória também está conseguindo compreender, que maravilha, que isso é a nossa intenção aqui na mentoria, né? Que você entenda o Sistema Único de Saúde, tá? Porque ler, muita gente fala, é tão difícil, eu leio, não entendo. E aí, o que que a gente está fazendo aqui na mentoria? A gente está pegando o conteúdo e fazendo com que vocês entendam, né, o que que ele está dizendo, tá? E aí, assim, é muito importante que vocês estejam. Perfeito. Olha, Vanessa já escreveu tudo isso. Muito bem. Vocês são usuários e são profissionais do Sistema Único de Saúde, tá? A minha maior satisfação, gente, como professora, se Deus quiser e eu sei que vocês estão focados, é ver o nome de vocês lá na lista de aprovados, tá? Então, não desistam, tá? Você tem que manter o foco. Você sabe que concurso você tem que ter dedicação, gente, é foco, tá? Tem que reservar uma horinha, um tempinho. Não deu hoje, mas não esquece de ver a aula, entendeu? Responder questão. A gente vai ter uma aula só de simulado, só para responder questão, certo? Então, a mentoria, como falei para vocês, a nossa preparação, ela é elas são 3 meses que antecedem o edital, né, da prefeitura. Se não, continua. Tem gente que estuda 1 ano, tem gente que estuda. Quando você que é concurseiro, e outra coisa, gente, você que é da área da saúde, não é só porque você é um concurseiro que você tem que estudar, você estuda também para a tua área, para a tua saúde. Porque para você prestar assistência para os teus pacientes, tu tem que ter conhecimento também. Então, tem sempre atualização, sempre está tendo atualização, tá? Então, assim, a mentoria, ela é tá? Porque ela antecede, mas a gente já está com a proposta de seguir, tá? Nós vamos depois lançar, vocês vão ser os primeiros a saber, porque vocês já são alunos, né, matriculados na mentoria, mas a gente já está com os projetos
tá? Para cada aluno, ele ter o acompanhamento dele individual, os cronogramas para poder ele responder as questões, os simulados, mapas mentais. A gente já está com essa construção, tá? Não vou dizer mais nada, a questão estraga a surpresa, tá certo? Mas o aluno matriculado na mentoria SUS para concurso da professora Nádia, ele vai receber um atendimento diferenciado, tá? Então, a nossa equipe, ela já está atrás, já está montando aí, e a gente vai mostrar para vocês, vai lançar para vocês, né, aonde, como é que vocês vão encaixar. Então, o TRI, como eu falei, são 2 períodos que a gente está se encontrando por semana, nós vamos começar expandir, tá? Só que não vai ser tantas aulas presenciais, a gente vai ter 2 encontros presenciais continuam, mas a gente vai ter aulas que vai estar também gravadas, né, dentro, né, lá do Drive, para que o aluno possa acessar. Além do assunto do SUS, a gente está vendo outras políticas para colocar, mesmo que a gente esteja aqui falando de SUS, é importante falar de outras políticas. Então, a mentoria, ela está atendendo, tá? Os alunos, que muita gente manda mensagem no privado para a gente, querendo que esteja mais assunto. Não seja por isso, a gente vai colocar assunto para que vocês comecem a se interagir e vocês estejam, ó, top no dia de fazer a prova, né? Ou então fazer como aluno. Tem um aluno que já fez prova da Secretaria de Saúde e disse que quando olhou para a prova, viu o SUS, disse que viu meu rosto na prova. Oh, meu Deus do céu, viu lá meu rostinho na prova. Lembrou. Isso, para mim, é o melhor feedback, porque eu sei que ele está lembrando das questões, porque foi isso que a gente traz aqui na mentoria para vocês, é saber, né, como vocês vão responder as questões, tá, gente? Bom, vou lá compartilhar, a gente vai dar uma finalização, né, nesse terceiro módulo, né? A gente teve o primeiro, segundo, terceiro, para poder dar aquela respirada, tá? Porque muito conteúdo também em cima, o teu cérebro começa, né, como diz a minha filha, bugar, né? Então, vamos lá? Vamos agora exercitar, tá? Então, vamos agora falar um pouquinho, tá? Pouquinho, não vamos falar muito mesmo, porque é a nossa, justamente, a nossa, o nosso simulado, né? Vamos para o simulado agora, vamos responder questão. E aí eu peço para que vocês coloquem, né, no chat a resposta, tá bom? Vamos lá, vamos exercitar? Bora exercitar. Bom, a gente vai aqui compartilhando aqui com vocês, tá? Questão número 1. O artigo 196 da Constituição Federal de 88, a saúde é pontinho, pontinho. Letra A, um direito apenas de quem contribui com a Previdência. Letra B, um dever exclusivo do cidadão. Letra C, um direito de todos e dever do Estado. Letra D, um benefício facultativo oferecido pelo SUS. Letra E, uma responsabilidade exclusiva dos municípios. Bora lá, gente, vamos ver como é que está o nosso chat aqui? Vamos ver se todo mundo acertou. Letra C, letra C. Todo mundo está com letra C. Isso mesmo, gente. Acertou. É a letra C. Muito bem. Letra C. Um direito de todos, dever do Estado. Por que não é a letra A? Bora lá? Eu gosto de discutir cada questão, tá, gente? Vamos discutir aqui. Por que não é a letra A? Veja só, olha o que está dizendo aqui. Um direito apenas de quem contribuiu com a Previdência. Lembra que a gente falou o quê? Que o SUS veio para ser universal e ser igualitário, né? Então, ele jamais vai ser um SUS que só vai beneficiar a Previdência. Isso foi antes, tá? Então, com o artigo 196 da Constituição Federal, o que ele traz? Saúde é um direito de todos, dever do Estado. Então, com certeza não é a alternativa A. Letra B, um dever exclusivo. Gente, cuidado com palavras exclusivo, somente, né, proibido.
Não, isso daí não é SUS. Esse está longe de ser também o artigo 196 da Constituição Federal, tá? Letra D. Um benefício facultativo oferecido pelo SUS. Então, quer dizer que saúde é facultativo. O que é a palavra facultativo? Pode e não pode. Não existe isso. Não existe nada facultativo. Ele é. E pronto, tá? Letra E. Uma responsabilidade exclusiva dos municípios. Não. Lembra que a gente falou que a saúde, ela é três esferas, então ela segue três esferas de governo, tá? Município, estado e União, que é o governo federal. Então, a saúde do SUS, ele é o quê? Direção única em cada esfera de governo. Então, o SUS tem todas as esferas. Então, a alternativa é a letra C, né? Como eu falei para você, ser de concursado, né, gente? Então, ser de concursado, né? Vamos lá. Segundo, qual dos princípios abaixo não, olha a palavra não, está previsto no artigo 198 da Constituição Federal, tá? A saúde, né? Ou seja, qual é dessas alternativas aqui? Qual dos princípios abaixo não está previsto? Cuidado com os artigos, tá? Qual desses aí que não está previsto? Alternativa A, descentralização. Alternativa B, participação da comunidade. Alternativa C, integralidade. Alternativa D, universalidade. E aí, gente, bora? Vamos exercitar? Qual será essa alternativa, hein? Hum? Bora lá pro chat, vamos? Pensa direitinho. Quem fez a anotação aí, né? Qual dos princípios abaixo não está previsto no artigo 198 da Constituição Federal? Hum? Lembra o artigo 198? Lembra o artigo 198 das três palavrinhas-chaves? Entendeu? Então, essas três palavrinhas-chaves estão aí. Uma delas não está. Qual seria? Qual seria a alternativa? Bora ver aqui o chat. Letra D, Vitória, Vanessa, letra D. Quem mais? Quem mais? Letra D. Vocês entenderam que a pergunta, ela diz qual dos princípios abaixo não está previsto no artigo 198? A descentralização está? Está na 198. A participação da comunidade também está no artigo 198? Tá, também. A integralidade está? Tá, também. E a universalidade não está? A universalidade, ela está no artigo, mas não é na 198, não. Qual é o artigo, gente, que está a universalidade? Bora? Me diz aí, que artigo está a universalidade? É o 198? Qual o artigo que está a universalidade? Hã? Quem será que vai ganhar a estrelinha? Olha lá, olha lá. Aonde? Cadê o artigo? Qual é o artigo da universalidade, hein? Artigo 196, Vanessa, é isso mesmo, artigo 196. Por isso que aqui a alternativa é a letra D, tá, gente? Então, vocês não podem esquecer. Bom, qual dos princípios abaixo não está previsto no artigo 198? Não está, não está lá, não pertence, tá? A universalidade não é no artigo 198. A universalidade, ela está no artigo 196. Então, é isso que as bancas elas fazem, elas botam essas casquinhas de banana, por isso que você tem que saber as palavras-chave de cada artigo, entendeu? Para você não esquecer, tá? Bora para o terceiro, vamos lá. Segundo a Constituição da República Federativa do Brasil, a Constituição Federal de 88, o Sistema Único de Saúde apresenta as seguintes competências, tá? Lembrando para você, lembra que eu disse para vocês que tem um artigo, entendeu? Que ele serve como competências, atribuições. Lembra? Lembra do artigo? Que artigo era esse mesmo? Bora, pessoal? Me diz aí que artigo que foi justamente a base para as competências do Sistema Único de Saúde lá da Lei 8080. Qual foi o artigo, hein? Bora lá, o pessoal respondendo, vamos se interagir.
Quem sabe qual é o artigo que fala das competências do SUS? Já acabou de falar ele. Foi um dos últimos, dando aquela dica, né? Dando aquela dica. Qual foi o artigo? Quem lembra? Que fala? Isso, Vanessa, 200, isso mesmo. O artigo 200 ele vai falar justamente das competências do Sistema Único de Saúde, tá? Então, ele coloca aqui o exceto. Tenham muito cuidado, gente. Olha, eu já vi gente. A gente erra em questões de concurso público porque a gente está acostumado a procurar o que está certo, né? E não o que está errado. Então, a nossa mente, ela procura o que está certo, mas aí é que a banca adora pegar você, porque você tem que saber o certo e saber que no meio daquele certo o que está errado, entendeu? Então, olha só essa questão aqui, tá? Da Constituição Federal de 88, Sistema Único de Saúde. Vê só exceto, né? Então, exceto é o que está negativo, é o que não é, né? Vamos ver aqui. Alternativa A, executar as ações de vigilância sanitária. Alternativa B, controlar e fiscalizar procedimentos. Alternativa C, executar ações que promovam saúde ao trabalhador. Alternativa D, implementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico. E letra E, exercer a direção como pessoa jurídica independente com centralização político-administrativa. E aí, bora ver? Qual seria a alternativa, gente? Letra E. Olha só, Vitória, Mari, muito bem. A Mari Souza Emily, todo mundo aqui, Vanessa. Gente, eu estou adorando vocês. Olha só como é que vocês estão conseguindo compreender, né, a Constituição Federal de 88, que fala sobre o artigo da saúde. É isso mesmo, gente. Então, correto, tá? Alternativa a letra E, tá? Lembrando para vocês que ele quer o errado. O certo já está aqui. Olha só, o artigo 200 da Constituição Federal de 88, que vai dizer as competências do Sistema Único de Saúde, lá na Lei 8080, olha só, letra A, executar ações de vigilância sanitária? Sim. Lembra que é vigilância sanitária, epidemiológica e ambiental, tá? Não vamos esquecer disso. Ele podia colocar uma coisa de... podia colocar vigilância em saúde. Aí sim, essa questão estaria errada, tá? Letra B. Controlar e fiscalizar os procedimentos. Sim, ele controla e fiscaliza os procedimentos. Lembra aquele que os procedimentos que são voltados para a saúde, né? Questão de transplante, né? Medicamento. Então, ele faz isso. Então, correto, tá? Isso está no artigo 200 da Constituição Federal. Letra C. Executar ações que promovam a saúde do trabalhador. Uhum, isso mesmo. Então, ele também trabalha a saúde do trabalho. Ele também promove, né, a saúde do trabalhador. Letra D, implementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico. Com certeza, né? Lembra que eu falei para vocês que trabalha pesquisa, Fiocruz, né? Então, tranquilo, tá certo. E por que que a letra E está errada? Olha só. Exercer a direção como pessoa jurídica independente com centralização político-administrativa. Bom, primeiro a direção, ela, entendeu? Ela tem que ser única em cada esfera de governo, né? Então, ela tem a sua parte pública, ela vai ter ao setor privado que vai servir como complemento, mas ela jamais, jamais ela vai ser centralizada. Ela é descentralizada, política administrativa, né? Ou seja, não pode a saúde ser centrada somente em uma pessoa que eu falo assim, em algum órgão, né? Então, digamos que o governo federal que você é responsável por toda a saúde. Não, aí teria que centralizar esse serviço. Então, não é. Por isso que a alternativa é a letra S. A palavra centralização quebrou tudo, né? Vamos para o quarto. De acordo com o artigo 200, né? Aliás, ainda é do artigo 200, verdade. Olha só, outra questão que fala do artigo 200 da Constituição Federal, que também é de competência, mas ele está pedindo o quê? O errado. Olha só, né, as questões. Vamos lá? Primeiro, letra A. Executar as ações de vigilância sanitária, epidemiológica, bem como a da saúde do trabalhador, tá? Ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde.
participar da formulação de políticas e da execução de ações de saneamento básico, fiscalizar e inspecionar produtos destinados à alimentação animal, compreendido o controle do seu teor nutricional, controlar e fiscalizar procedimentos, produtos, substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. Tem questão aqui que tem casquinha de banana, né, gente? Se você não lê, vamos ver. Ai, boa, alimentação animal. Animal, é muito bom. Letra D. Gente, eu estou adorando aqui o desempenho de vocês. Olha a casquinha de banana que essa questão colocou, né? Porque se você vai ler tudinho, você vai procurando, meu Deus, qual é a resposta? E às vezes a pessoa pensa que não tem saúde do trabalhador no SUS, né? Pensa que é de outra política, né? Não é do SUS. E aí, ou então o próprio saneamento básico. Pode pensar que o SUS não faz saneamento básico. Lembra que eu falei para você se o SUS faz? Entendeu? Tem que participar da formulação da política que vai executar saneamento básico. E às vezes eu me lembro que quando eu comecei a estudar SUS lá em 2018, e eu errava muito essa questão do artigo, porque eu achava que não era. Depois eu entendi e não erro mais nenhuma questão relacionada ao artigo 200, tá? Então, olha a pegadinha. Se você não lê direito, gente, a gente perde questão por conta disso, porque a gente vai lendo, lendo, lendo e não para. Você tem que parar. Calma, você tem 4 horas para fazer uma prova. Para que essa pressa? Com calma, com tranquilidade, você responde. Então, olha o que ele fez. Ele tirou a alimentação humana e botou animal. Desde quando, né, o artigo 200 fala sobre isso? Nada a ver, né? E aí a resposta é a letra D, né? Então, gente, parabéns aí, o grupo tá bem afiado. Olha só, tô gostando de ver. Bom, aqui, né, a gente já finalizando aqui a nossa aula, né, dando para vocês aqui um feedback, tá? Eu estou muito satisfeita de ver o empenho de vocês com relação aqui ao SUS, tá certo? Vocês hoje foram, viu? Aí eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês aqui no grupo, né? E aqui o nosso grupo, né? Lembrando que vocês estão aqui, a maioria que está assistindo a aula, eu acho muito bacana de você, aluno, que quando você não consegue entrar, você dá um feedback, olha, não deu tudo, mas isso significa como você está focado, como você está interessado, como você quer. E eu vou lhe dizer uma coisa bem aqui para você, gente, quando você vira concurseiro, você pode até passar no concurso da prefeitura, mas você sabe, eu quero mais, eu quero um melhor, eu quero um outro. Então, isso fica um vício e outra coisa, você fica tão viciado com relação com ao conhecimento, tá? Ô, Vanessa, tá certo, tudo bem, você depois assiste a aula gravada, tá bom? Então, assim, lembrando para vocês, os alunos que estão matriculados na mentoria, tá? Nossa, nossa mentoria TRIPSE, né? Né? Bem dizer que são 3 meses de preparação, tá? A gente, quem quiser continuar, parou, ai, não vou mais estudar para concurso, isso aí cabe a você, mas eu penso, eu me considero também uma concurseira, porque é uma coisa que eu gosto, né? Assim, ai, poderia não querer dar aula. Gente, é uma coisa que eu gosto, né? Acho que a Iana está aqui no grupo, né? A Iana ainda está aqui, né? A Iana, ela sempre vai ser a minha referência, viu, Iana? Porque eu tenho ela, né, perguntando, prof, aquela coisa do ajuda a gente, porque a gente sabe que a senhora sabe SUS, a fama que a senhora tem quando dava aula na universidade, que era a rainha do SUS, porque passava com uma leveza, passava o SUS com uma coisa assim tão simples, entendeu? E é isso que eu quero que vocês aprendam na mentoria, que é o SUS, né, que é para concurso. Por que para concurso? Porque a gente, no meio que está dando conteúdo, a gente está dando aquelas dicas de banca de concurso, né? E vocês hoje foram muito. Quem ficou naquela minha dúvida, com certeza vai voltar para a gravação e vai ler para poder responder corretamente. Mas vocês tiveram um bom empenho, então observe o avanço que vocês estão tendo. Olha, desde a primeira aula que vocês, quem está acompanhando e está assistindo as aulas gravadas, vocês estão aqui, estão evoluindo, mas esse é o propósito para que vocês evoluam. E se você trazer esse conhecimento do SUS
para a tua vida profissional, você imagina quantos trabalhadores do SUS vão trabalhar de uma forma universal, né? Com equidade, entendeu? E com integralidade. Então, infelizmente, hoje, nem todo mundo consegue ou não sabe trabalhar o sistema único de saúde, né? Então, você fica um pouco meio vicioso, porque hoje, quando você vê uma coisa que não está legal, você está ferindo o princípio do SUS, né? Você está ferindo o princípio da equidade, o princípio da integralidade, o princípio da universalidade, que é isso que a gente vai ver na aula. Então, na próxima quinta-feira, a gente vai entrar, agora sim, o SUS, né? Nós vimos a Constituição Federal, né? Não adiantava chegar aqui para vocês e falar de SUS sem você conhecer a história do SUS. Você tem que conhecer o Sistema Único de Saúde. Então, teve que voltar no tempo, tive que voltar na época do Brasil colônia para vocês saberem o SUS que estão vivendo hoje. Então, na nossa próxima aula, quinta-feira, a gente vai ter a aula propriamente do SUS, que é a Lei 8080 de 1990, tá? E aí, depois, a gente vai estar seguindo para outra. Tem a 8.142. Você tem que saber do decreto 7.508, que é justamente que regulamenta a Lei 8080. E aí, a gente vai entrando em outras políticas de saúde, tá? Por isso que a mentoria ela é extensa, ela não é um aulão, tá, gente? Ela não é um aulão, tá? Aulão é diferente. Um aulão, você tem aquela preparação prévia, vamos dizer que o concurso é amanhã, e aí tá, posso fazer um aulão, que são as dicas, aquilo que eu acabei de falar aqui para vocês, bem rápido, bem prático. Mas você tem que estar acompanhando o conteúdo, tá? Então, assim, os alunos matriculados na mentoria, eles vão receber o seu cronograma individual, eles vão receber as suas aulas, eles vão receber os seus mapas mentais, vão receber os seus conteúdos, tá? Então, a mentoria toda vai acompanhar vocês durante esses meses, tá certo? E aí, quem quiser dar seguimento, vai ter outras propostas para vocês, tá? Acho que a Iana perguntou para mim, professora, cartão de crédito vai ter, o pessoal está me pedindo também, a gente vai utilizar sim, a gente já está estudando essa modalidade de fazer você pagar o pacote e ficar tranquilamente o período que você vai estar disponível para você estar estudando, tá? Então, assim, eu quero deixar, né, isso aqui registrado para vocês, porque a mentoria é um projeto que eu já queria há muito tempo, né? Eu tentei fazer isso presencial, utilizando uma instituição no qual também eu faço parte, mas eu percebi que muitos não estavam tendo, eu gosto de aula presencial, mas vocês sabiam que mesmo com aula presencial tem gente que não consegue absorver, eu já tive essa experiência. Então, o que que acontece? A gente tem aula gravada, quem puder participar, participa, né? Interage. Quem não puder participar, vai assistir a aula gravada e vai participar do mesmo jeito. Então, você acaba tendo o seu próprio horário para você estudar. O que você não pode é deixar de estudar. Entendeu? Então, de vez em quando você vai estar recebendo uma mensagenzinha do suporte, tá? O suporte vai estar perguntando para você, você já respondeu o seu simulado, você já acessou sua aula hoje, você entendeu? Então, a gente sempre está estimulando lá no grupo do WhatsApp, tá? Outra coisa que eu quero pedir para vocês também, assim, com a questão do acesso de vocês, tá? Vocês são alunos da mentoria, entendeu? Então, o acesso são de vocês, vocês estão investindo em vocês, tá? Então, assim, é de vocês, que vocês estão aqui juntos, estão aqui estudando, estão aqui focados, tá? Então, o acesso é de vocês. Então, vocês estão fazendo investimento em vocês para que vocês sejam um servidor público, tá? Então, é isso que eu peço para que vocês tenham esse acesso, mas é de vocês. E ajude também as pessoas que precisam. Tem gente que está precisando de um concurso, todo mundo precisa, né, gente, de um concurso público, né? E para poder você ingressar, ou então mudar também, né? Eu já sou concursada há 21 anos, entendeu? Hoje eu já cheguei no meu nível com relação a meus planos muito bem, por sinal. Eu trabalho só de manhã, né, no hospital. Da tarde eu estou aqui montando as minhas aulas com vocês, estando preparando, fazendo esse trabalho todinho para vocês, tentando aquela uma forma de poder passar uma didática para que vocês entendam como o sistema único funciona. Então, tudo aqui que eu estou fazendo para vocês tem muita dedicação, e se eu posso dizer assim, amor pela docência, tá? Que é isso que eu tenho. Então, quem me conhece, que já foi meu aluno de sala de aula, que é meu aluno também, sabe que eu gosto de passar o conteúdo, gosto de ensinar,
porque eu amo a docência, tá? Então, assim, eu quero deixar aqui isso registrado e agradecer, né? Agradecer a todos vocês que estão aqui presentes, tá? Vamos ter a nossa próxima aula quinta-feira, no mesmo horário, na mesma plataforma, tá? Vai ter momentos que a gente vai ter que dar aquela parada, porque pela nossa estabilidade e também pela plataforma Zoom, que ela tem um tempo, depois ela dá uma parada, depois volta. E a gente sabe que didaticamente a gente precisa ter essa paradinha, tá? Ou seja, 30 minutos de aula, dá uma paradinha de 5 minutos, retorna de novo, porque isso ajuda você também a não ficar tão cansado, tá? Então a gente faz muito essa dinâmica. Vamos dar uma paradinha, que às vezes eu esqueço de avisar para você, gente, vamos dar uma paradinha, a gente retorna daqui a pouco. Eu fico tão empolgada aqui que acabo esquecendo de vocês da famosa paradinha. Então, quando aquela paradinha, a sala ela cai e depois você retorna novamente, tá bom? E aí eu gostaria de também saber de vocês aqui, né, no chat aqui, tá? Vamos, eu queria saber de vocês como é que está sendo a aula, estão gostando, vocês estão conseguindo, assim, pelo menos que estão conseguindo se falar, né? Porque estão respondendo aqui tudo no chat, né? Ninguém está usando o chat, não, né? Pelo amor de Deus, né? Não, hoje tudo é chat, pela fé, né? Então, gente, eu gostaria que vocês pudessem deixar registrado, tá? Aqui no nosso chat aqui, tá? A aula. Exatamente, mano, é exatamente isso mesmo, Vitória. A modalidade, você pode rever o conteúdo. Então, a facilidade é essa, né, de você ler o conteúdo, tá? E aí, assim, eu peço para que vocês compartilhe, convide, tá? Vocês sabem o contato da gente da mentoria. Tem gente que está precisando de direcionamento, tá? Então tá aqui o lembrando para vocês que não é só para enfermagem, não, tá? O SUS não é só para enfermagem, não. Eu tenho tem gente que já está odontólogo, já tem alguém, pessoas de outras áreas. Nutricionista perguntando, eu fiz, pode? Pode. O SUS, a prova do SUS cai para todo mundo da saúde. Então, se vocês conhecerem alguém assistente social, psicólogo, nutricionista, são bem-vindos, entendeu? Porque o SUS ele vai cair também na provinha deles, tá? Então, assim, eu peço para que vocês divulguem a nossa mentoria, entendeu? Quanto mais pessoas tiver, porque isso aí, como eu falei, ó, é para todo mundo, né? Ou seja, é universal. Mas você é que está aí naquela dedicação. Então, quando você começar a pegar mais segurança, você vai responder questões que você achava, nossa, se fosse tempo atrás eu não conseguia responder, tá? Então, assim, é isso que eu quero que vocês saiam da mentoria, né? Continuem na mentoria, saiam da mentoria, saiam fazendo, né, uma boa prova de concurso público, porque vai ser o maior para mim, presente que vocês podem me dar é ver o nome de vocês ali na lista dos aprovados. Gente, eu vou dar tanto, eu vou dar tanto grito, ai meu Deus, que lindo, que maravilha. Isso para mim é uma satisfação, tá? Uma satisfação muito grande como professora, como mentora, tá? E ó, continua aqui na nossa mentoria, vem coisa boa por aí, vocês vão adorar mais ainda. A nossa plataforma vai ficar bem interativa, bem dinâmica, quando vocês vão ter um bom suporte para vocês aprenderem mais ainda nossos conteúdos. E vai futuramente a gente vai abranger muito mais, porque umas pessoas mandam mensagem para mim no privado. Vocês vão abrir mais? Assim, vamos abrir, porque estamos iniciando. É um projeto muito antigo meu que eu queria muito abrir uma escola, né? Não podia ser presencial. Então a gente sabe que hoje a nossa modalidade tudo é digital. Nós estamos na era digital. Então, isso eu estou dizendo para vocês. Então, divulga a mentoria, tá? Fazem parte também, vocês já são parte da mentoria, então vem coisa boa por aí, só posso dizer até aqui, porque o pessoal do suporte diz que não posso dizer mais nada, porque é surpresa, e vai vir coisa boa por aí, viu? Ai, que bacana, gente. Oh, tudo bem, Lisandro. Eu sei que o teclado, mas você que importa que seja que esteja vocês participando. É isso que eu quero, gente. Vocês participando. Eu quero que vocês tenham, assim, quando for discutir isso, eu acho que quando vocês participarem de uma conferência, vocês vão saber tudo o que está acontecendo, entendeu, gente?
Que maravilha! Muito, muito obrigado, gente, pelo feedback. Olha, de coração, fico muito. E não pense, não, nossos alunos da mentoria, a gente vai ter quiz, vai ter campeonato, tá? Ixi, eu tô falando demais, tá? Falei demais, né? Oh, meu Deus do céu, estão aqui brigando. Faz assim, entendeu? Eu falei demais, né? Mas campeonato de quiz, eu já falei agora, né? Campeonato de quiz, a gente vai ter. Depois a gente vai pedir para os alunos da mentoria, né, passar um outro cadastro, onde ele vai colocar o endereço dele, tá? Surprise, entendeu? Aonde a gente pode, tem que dar, né, para quem for as pessoas campeãs no nosso quiz, né, nosso campeonato. Então, assim, ai, tá bom, tô falando muito. Tá bom, gente? Então, ó, muito obrigado, tá, para a presença de vocês. A aula foi maravilhosa. Adorei a interação de vocês. Continue assim, firme e forte, tá? Então, assim, nós temos o nosso suporte, tá? Que tá ali dando toda a assistência para vocês, tá? Vai ter um momento que eu não vou estar mais com aquele meu número, vai ter aquele número, mas vai ter o suporte também que vai estar me ajudando, porque às vezes eu não consigo responder na hora as perguntas que fazem, mas, ó. Quem estiver precisando, está precisando de direcionamento, indica a Mentoria SUS para concurso da professora Nádia Salgueiro, que vocês vão avançar. E, ó, para cima, tá? Uma aprovação, tá bom, gente? Boa noite, muito obrigada a todos, bons estudos e até quinta-feira.